Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e todos se cuidando. Como eu combinei com vocês, né? Depois que vocês recebem cada uma das atividades na escola, eu vou sempre tentar fazer um vídeo ajudando vocês a resolvê-la. Então, essa atividade foi feita por mim e pelo professor Renato, que é o outro professor de ciências que também dá aula aos sétimos anos. E a gente já pensou em começar tratando de um tema extremamente importante, que são as vacinas. Eu tenho certeza que vocês têm ouvido muito sobre esse assunto, né? Principalmente nas notícias. Porque os cientistas, os pesquisadores desenvolveram uma série de vacinas para atuar contra a doença causada pelo coronavírus. Essas vacinas vão ser extremamente importantes para acabar com essa pandemia, porque o vírus vai parar de circular. Mas essa aula é para vocês aprenderem um pouco mais sobre algumas questões relacionadas às vacinas. Ou seja, como que uma vacina atua no nosso corpo, como que ela é produzida, por exemplo. Então, para isso, a gente fez um texto, né, que explica todas essas questões. Eu não vou ler o texto com vocês, porque eu acho que não seria muito efetivo, né? Mas eu vou explicar mais ou menos o que ele diz para a gente. Então, esse texto vai falar para a gente que as vacinas, elas são extremamente importantes, porque o nosso corpo, ele não possui defesa contra vários micro-organismos, que são aqueles organismos que nós não enxergamos a olho nu, como bactérias e vírus, e também protozoários. Só quando a gente entra em contato com eles é que essa defesa se desenvolverá. Só que quando a gente entra em contato com eles naturalmente, é muito mais fácil para a doença se desenvolver. A vacina, ela é um mecanismo que faz com que a gente entre em contato com esse vírus, ou com essa bactéria, ou com esse protozoário, e o nosso corpo cria as defesas, mas a gente não desenvolva a doença. Como que isso acontece, né? Está aqui no nosso texto. A vacina, ela vai trazer o vírus morto ou enfraquecido, que é incapaz de causar a doença. Assim, o nosso corpo entra em contato com o micro-organismo de forma segura, sem chance de ficar doente, e cria suas defesas. Então, a vacina, ela apresenta um vírus enfraquecido ou morto ao nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Assim, ele pode criar defesas contra esse vírus, né? E se a gente for apresentado a ele naturalmente, a gente não vai desenvolver a doença. Então, vamos pegar o coronavírus, por exemplo. Se eu for vacinado, eu já vou ter defesas contra o coronavírus. Então, mesmo se eu fizer tudo que a gente não pode fazer agora, como não usar máscara ou ficar aglomerado, eu não vou contrair a doença, porque o meu corpo ele já vai ter essas defesas. Mas é claro, isso só depois que a gente tomar a vacina. Aí tá aqui também, né, que tipos de micro-organismos diferentes podem causar doenças diferentes. E é por isso que a gente tem que tomar várias vacinas. Porque cada vacina é específica para um micro-organismo. Então, tem a vacina específica para o coronavírus, tem a vacina específica para a febre amarela, para a gripe, para poliomielite, etc. E uma coisa muito importante que o texto traz também aqui para a gente é que as vacinas elas são extremamente seguras. Elas são feitas por pesquisadores e elas passam por vários testes antes de ser disponibilizada para toda a população. Então elas passam primeiro por testes em laboratório, depois testes em animais, depois em um pequeno grupo de humanos, como a gente viu com a vacina contra o coronavírus, né? Então ela foi testada antes em um pequeno grupo de humanos para depois ser disponibilizada para toda a população. Todos esses processos são para garantir que ela é segura, que ela não vai ter nenhum efeito colateral muito grande na população. Aí depois que a gente aprendeu sobre essas questões, né, tem uma primeira pergunta para a gente responder. Então tá aqui, né? De acordo com o texto, responda. Por que as vacinas são importantes? Então, só dá uma olhadinha no texto e responder, né? Tranquilo. E depois é perguntado, como que as vacinas atuam em nosso corpo? Então é só falar sobre esse processo, como que elas vão atuar, elas vão agir no nosso corpo, impedindo a ocorrência de doenças causadas por micro-organismos. Beleza?
E depois tem um texto 2 aqui. Será que funciona mesmo? Funciona. Porque muitas pessoas têm dúvidas, né, se as vacinas funcionam ou não funcionam, mas eu posso garantir para vocês que elas funcionam sim. E isso é mostrado por vários dados que os cientistas coletaram ao longo da história. Então, eu trouxe um desses dados aqui para mostrar para vocês que funciona mesmo. Então, aqui tem um gráfico específico para poliomielite, que foi uma doença muito comum alguns anos atrás, principalmente no século passado. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra o número de casos registrados em cada um dos anos. Então, aqui é o número de casos, né? E aqui são os anos. E, a partir desse gráfico, vocês vão ter que responder uma questão para mim. Então, é a questão 2. O que aconteceu com o número de casos depois da criação da vacina? Então, a vacina foi desenvolvida, foi criada aqui, ó, em 1900 e pouquinho. E o que aconteceu com o número de casos? Eu quero que vocês me falem. O número de casos aumentou depois que a vacina foi criada, diminuiu? E por quê? Para responder por quê, vocês vão ter que ir lá retomar para mim qual que é a importância das vacinas e como que ela age, beleza? E, por fim, tem uma última questão que pergunta o seguinte para a gente. Agora que você já sabe tudo sobre vacinas, escreva um pequeno texto com o objetivo de convencer uma criança que está com medo de tomar uma vacina. No texto, fale sobre o que você aprendeu. Então, imagina que o seu irmãozinho, sua irmãzinha, ou qualquer criança que você conhece, está com medo de tomar vacina. Como que você convenceria ela a tomar? Beleza, pessoal? Essa aula é bastante simples, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar, beleza? Pode mandar mensagem no WhatsApp, pelo privado. Se puderem, eu agradeço muito se vocês mandarem a atividade feita pelo meu WhatsApp, pro meu WhatsApp, porque aí eu posso corrigir na hora e já mando para vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Mais uma vez, espero que estejam todos bem. E espero que a gente possa se encontrar logo, né, quando for seguro. Porque ainda não é, né? A pandemia está no pior momento, por enquanto, então, mas quando for seguro, espero que a gente possa se encontrar. Até mais, pessoal.